Quando você tem o objetivo de se sair bem no vestibular e conseguir ingressar em uma boa universidade, não tem segredo, tem que estudar. E olha, com aquela rotina agitada, qualquer tempinho que sobra se torna uma ótima oportunidade de colocar a matéria em dia, não acha? Pensando nisso, eu separei alguns podcasts que vão te ajudar a dar aquele up no seu cronograma de estudos e melhorar o seu desempenho. Então, bora lá! E o primeiro podcast que eu quero trazer aqui é o Resumove. Bom, no Resumove, eles entrevistam professores e aqueles estudantes que passaram no vestibular. Então é muito bacana porque você consegue ouvir o relato deles, saber quais materiais eles utilizaram, como era o cronograma e a rotina de estudo deles e também pegar algumas técnicas. Então, se o vestibular está se aproximando, não se esqueça de conferir esse podcast, beleza? Eu não sei você, mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que a gente considera de humanas. Pois é, lá na escola, aquelas matérias relacionadas a exatas, como matemática, física, sempre eram um pesadelo para mim. Por isso, eu tinha que dar uma atenção a mais na hora de estudar. Então, se você se identifica, olha, já anote o nome do próximo podcast. Ele se chama SciCast. Eu vou deixar aqui escrito certinho para não ter erro, tá bom? E o legal é que são mais de 200 episódios que trazem assuntos aparentemente complicados de uma forma descontraída, mais simplificada e mais dinâmica também. Então agora não tem desculpas, viu? Quero ver você não aprender essa matéria com esse podcast. Vem cá, o que você consegue fazer em 30 minutos? Eu sei que dá pra dar uma volta no parque, dar uma olhadinha nas redes sociais, colocar a série em dia e sabe outra coisa que você também consegue fazer? Aprender história. Pois é, essa é a proposta do podcast História em Meia Hora. E o legal é que nele você consegue mandar perguntas e dúvidas através das redes sociais. E aí elas são respondidas ao longo dos episódios. Então, se você tiver uma dúvida específica, você pode utilizar as redes sociais para esclarecê-las. Muito legal esse recurso, não acha? Se tem uma coisa que tira o sono de muitos vestibulandos, é a redação. E não tem como negar, né, galera? Afinal, ela tem um peso muito grande na sua nota final e, consequentemente, na sua classificação na lista de aprovados, né? Por isso, não tem jeito, você precisa se dedicar à produção textual, ou seja, saber escrever bem, saber argumentar, ficar de olho nas atualidades por aí, conhecer os tipos de textos, não tem jeito, você precisa aprender tudo isso se você quiser uma boa nota na redação. Por isso, já anote o nome do próximo podcast, ele se chama Da Ideia, e eu tenho certeza que com todas as dicas e os episódios, as suas produções textuais vão melhorar pra caramba. A próxima indicação é o podcast Filosofia Pop. E pelo nome você já deve saber do que se trata, né? Filosofia. E o bacana é que eles têm uma dinâmica diferente. Então, ao longo dos episódios, eles fazem uma relação entre as situações do cotidiano e aqueles filósofos contemporâneos e clássicos. Então, é muito bacana e é uma linguagem bem simples. Já pensou em aprender inglês com uma família americana que vive no Brasil? Pois é, no podcast Domina Inglês é isso que acontece. Com eles você consegue aprender expressões, gírias e o legal é que os apresentadores eles já têm essa experiência no ensino da língua inglesa. E olha, cá entre nós, nada melhor do que aprender com aqueles que sabem do que estão falando, né? Então, não deixe de conferir esse podcast. A última recomendação é o podcast A Nossa Língua de Todo Dia. Olha, a gente sabe que a língua portuguesa ela é super rica, mas também é um pouquinho complicada, né? São várias regras, então gravar tudo isso não é fácil, é um desafio. E com esse podcast você vai conseguir aprender de uma forma mais prática e dinâmica, e isso também vai te ajudar na redação. Então, já anote aí na listinha também. E galera, cá entre nós, os podcasts estão em alta ultimamente, porque eles são muito práticos, você não precisa parar para consumir o conteúdo. Você pode fazer os seus deveres do dia a dia e estar escutando e aprendendo na mesma proporção. Por isso, eu espero que essas dicas possam te ajudar e dar aquele up na sua rotina de estudos. Não se esqueça de deixar o like, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos também. Eu te vejo no próximo episódio do Ajuda Aí. Tchau!